um resultado que no começo poderia ser assustador, terminou como motivador. Seria isso ou não? O que você viu do jogo? Cara, o futebol... É muito maluco, futebol, mano. por isso que a gente gosta de futebol, cara. Como é que as coisas que acontecem, assim, como é que as histórias mudam às vezes em minutos, né? Muda a história de jogador, muda a história de clube. Só me fala uma coisa ali. Eu vi ali pela esquerda, Mariano ou era Felipe Lan? Gente. Ali era quem? Não, era agora Roberto sim, vou Carlos? falar com muita Quem calma. era ali? Vou falar com muita calma. Imagina se o Mariano tivesse 28 anos, uma hora Seleção dessa. brasileira? Seleção brasileira. 28 anos. Vocês sabem que eu gosto muito do futebol Eu do sei, Mariano. por isso que eu te perguntei. É claro que... Eu vou mais tá- longe, nem no futebol brasileiro estaria. Provavelmente não. Assim, mesmo com todas as dificuldades físicas, né? Quantos duelos ele venceu, inclusive do Luiz Henrique, que é um cara, talvez um dos mais rápidos do Brasil hoje, e ele conseguiu vencer com a experiência, com a inteligência de jogar, né? Eu acho o Mariano muito tático, a tomada de decisão dele, diferente do Rubens, que está com muita dificuldade na tomada de decisão. Rubens. Já falando assim pela posição característica, Rubens muito agressivo, muita intensidade, mas ele precisa ter um pouco mais de calma nas escolhas, né? Tanto ofensivas, na hora de dar um passe, um cruzamento, tanto nas defensivas, na hora de tomar as decisões para dar o bote ou não, para aguardar, para temporizar. A gente às vezes fala em temporizar, esperar um pouquinho a decisão do adversário, depois você reage. Bem ruim a decisão do Rubens. Falando do jogo, CJ, vamos começar com os números. Finalizações do Botafogo no jogo: 26, 4 no gol, 22 para fora. Finalizações do Galo: 3 finalizações, sendo 3 para fora. Aí o cara que acordou, viu só número, falou, ué, Mas é mais ou menos o do Tem que desenho mudar do a jogo. rota, tem que mudar a rota. vai ter que mudar a rota. Mas é mais ou menos o desenho do jogo mesmo. O segundo tempo, eu acho que tem coisas boas no segundo tempo. Primeiro tempo, ruim. Primeiro tempo, o Galo tomou a decisão de esperar, de fazer uma linha 5-4-1 praticamente, com o Paulinho mais à direita, mais os dois volantes, Zaratio mais à esquerda, e uma linha de 5, Mariano fazendo o zagueiro pela direita, Saravia fazendo o ala e Rubens do lado esquerdo. O Galo praticamente no 5-4-1, só com o Davidson à frente. Conseguiu se defender relativamente bem no primeiro tempo, mas aquele problema que eu venho falando aqui já há muito tempo, ontem ficou mais evidente ainda. O Atlético, mesmo se defendendo bem, ele não consegue contra-atacar. O Atlético não tem uma válvula de escape para jogar em transição. Eu acho que o Milito encontrou, principalmente no segundo tempo, quando a expulsão do Rubens, já no final do primeiro, aí o Milito no segundo tempo saca o Paulinho, coloca o Igor Rabelo, continua com a linha de 5, com 3 zagueiros mais altos. Mariano vem fazer a esquerda. Aí ele faz, às vezes, um 5-3-1 com o Davidson ainda. O Davidson, em alguns momentos, fazia, junto com essa linha de 3, fazia um 5-4-0, sem atacante. Aí o Atlético se defende muito bem. O Atlético já se mostrou, quando precisou, contra o São Paulo, fora de casa, contra o River, fora de casa. Ontem contra o Botafogo, ele sabe se defender com linha baixa. Um time, ele consegue ser organizado. Mas o grande problema é não incomodar o adversário. Porque o cobertor tá curto, e tá bem curto. Porque às vezes você tem times que se defendem bem, mas ele vai lá no adversário pelo menos 5, 6 vezes no jogo. Sendo 3 com chances muito boas, com jogadores de velocidade. O Galo não tem esse jogador. Pelo menos quem poderia ser um Palácios, poderia ser, não tá tendo oportunidades. O Alisson não é esse tipo de jogador de pedir profundidade. Já falei isso aqui: Hulk, Paulinho, Daverson, Kardec, Vargas. Nem Bernard não é mais esse jogador. Bernard já foi esse jogador na primeira passagem pelo Galo, de muita velocidade, de pedir essa bola na frente. Hoje não é mais. Então, falando do jogo, que foi, o Atlético se defendeu muito bem, acabou que o 0-0 foi um ótimo resultado. E por tudo aquilo que aconteceu, acho que mentalmente esse jogo deu alguma esperança pro torcedor do Galo e pro time. Se a gente falar antes do jogo, probabilidade de vitória do Botafogo, sei lá, mais de 70%. Eu apostaria. Isso ontem? Ontem, antes do jogo. Hoje, eu acho que isso caiu. Não digo 50-50 ainda não, porque o Botafogo... 60-40. 60-40. Eu acho que as coisas mudaram, principalmente porque é um jogo só e é um jogo muito mental. Não sei se o Botafogo vai vir do jeito que ele veio ontem, por exemplo.
arriscando, jogando pra cima, se expondo em muitas vezes. E o Atlético tava sem muitos jogadores. O Botafogo tava sem o Savarino, ok. O Savarino e o Igor Jesus que entrou no finalzinho. Mas o Atlético Os não tinha únicos Arana, dois. não tinha Scarpa, não tinha Batalha, não tinha Alan Franco, não tinha Alonso. O Atlético tinha Nós estamos 6 falando jogadores aí. fora e o Hulk que entrou depois também, né? Dos titulares, ontem tinha 5 que iniciou o jogo e 6 ficaram fora. Mas, pra finalizar, meu raciocínio é esse. O Atlético se defendeu muito bem, não atacou. Milito vai ter que encontrar a solução para esse cobertor curto. Eu achei que ele ia tirar o Zaratio e colocar ou o Alisson ou o Palácio justamente para dar uma espetadinha. Eu achei. Falei assim, será que eles vão recompor ali pelo lado? O Zaratio foi Era muito, uma opção. O Zaratio foi muito tático, né? Muito. Não, Muito o time tático. todo. Todo Sérgio, mundo, o time todo todo. mundo. Muito Jogou tático. muito ali, que ele morreu. Muito organizado. Muito bem defensivamente, mas não atacou. Não Não ataca atacou. nada.